Bom, falando mais sobre a vitória de Donald Trump, está conosco o embaixador, consultor aqui da Jovem Pan, Rubens C. Cooper. Embaixador, bom dia, como sempre, obrigado pela sua gentileza. Bom dia. Embaixador, é possível dizer o que dessa vitória? O mundo foi pego de surpresa, só que ele já fez um discurso de conciliação, dizendo que a divisão interna americana precisa ser superada. O senhor, com a sua longa experiência, quem também tem experiência nos Estados Unidos, o senhor acha que ele vai governar por conta própria ou, de uma certa maneira, ele será, entre aspas, dirigido? Porque não tem jeito. Quem senta na cadeira da Casa Branca acaba entrando num processo que já existe. Olha, a mensagem principal dessa eleição é que ela exprimiu a revolta, sobretudo dos brancos adultos, operários industriais, que nessas últimas décadas têm sofrido o impacto mais sério da liberalização comercial, dos acordos de livre comércio, da globalização, da exportação de empregos, tanto para o México como no caso da China também, da China e dos asiáticos. O que deu a vitória ao Trump, como se viu claramente, foi que ele levou todos os estados industriais, né? O chamado Rust Belt, quer dizer, o cinturão da ferrugem, isto é, aquelas grandes siderúrgicas que hoje estão enferrujadas, né? Alô? Pode continuar, embaixador. Então, ele representa essa revolta que não é limitada aos Estados Unidos, né? Ela existe também na França, na Inglaterra, e ela bate de frente com tudo que o Fundo Monetário, o Banco Mundial, a escola dominante do pensamento econômico vem pregando, né? De que a liberalização é uma boa coisa, que ela destrói alguns empregos, mas cria outros. Acontece que quem perde emprego, em geral, não consegue o outro, né? Não tem qualificação, e essa mensagem é muito forte e até agora foi menosprezada. Desta vez, eu acho que é uma revolta em larga escala. Agora, você me pergunta se ele vai ou não vai atuar de acordo com o que ele pregou. Bem, aí só Deus sabe, né? Agora, eu sempre sou favorável a julgar as pessoas, não tanto pelo que elas dizem, pelas ideias que elas professam, mas pela vida, pelo que eles foram. Ora, na vida dele, o que a gente nota é que ele é um empresário aventureiro, um demagogo, que enganou muita gente nos negócios que ele levou adiante. Ele passou a perna em milhões de pessoas, inclusive em universidades que ele fundou. É um pouco como algumas personalidades que nós tivemos no Brasil, que enganaram todo mundo ainda recentemente, grandes empresários, né? E depois deram um golpe enorme no mercado. Então eu acho que o que se deve esperar é que ele vai repetir na presidência o que ele foi na vida até hoje, né? Agora, embaixador, ele vai lidar com a maior economia do mundo, e o senhor coloca ele como um mau empresário que nem sempre teve bons princípios, não é? Olha, ele é mau empresário, entre aspas, né? Porque ele acaba sempre se saindo bem, né? A maior parte das iniciativas que ele levou adiante fracassaram, como você sabe. Mas ele acabou sempre saindo mais rico, não pagando imposto, né? Quer dizer, ele é um aproveitador, né? É um sujeito esperto, né? Não tem nada de suicida. Então eu excluo, em princípio, duas possibilidades. Eu não acho nem que ele vai promover o apocalipse, porque ele não é do tipo, né, de se suicidar. Ele procura sempre sobreviver, né? Mas também eu excluo a outra hipótese de que, de repente, ele vai ser um milagre, né? Que vai fazer um governo extraordinário, vai corrigir os vícios da economia americana. A minha impressão é que nós vamos ter na presidência dos Estados Unidos um aventureiro, um demagogo, um populista, que provavelmente vai renegar muitas das coisas que ele prometeu. Aí vai haver uma reação contra ele. De uma forma ou de outra, ele vai ter que se enquadrar, porque as instituições americanas são fortes, né? O Congresso é forte.
Você vê, por exemplo, numa coisa típica, né, que é os acordos de livre comércio. Ele é inteiramente contra, mas o Partido Republicano é inteiramente a favor, compreende? Então, o que é que vai acontecer? Ele é contrário à plataforma do partido em que ele foi eleito. Porque ele nem era republicano, até 3 anos atrás ele era democrata. Né? Então, é curioso, né? Porque ele é uma figura que, em alguns aspectos, ele é muito reacionário, em outros ele é progressista, né? Agora, embaixador, ele vem criticando, inclusive, o Federal Reserve. Se fala até da possibilidade de Janet Yellen pedir renunciar antes mesmo de terminar o prazo para não ter de conviver com ele. Se coloca em dúvida a política de juros. O senhor acha que chega a isso, a mudança? Olha, pode ser que num primeiro momento haja esse tipo de coisa, né? Você viu que a onça do ouro está em mais de 1.000 e pouco, né? Há um pânico por aí, né? Quem tem ações de companhias de ouro deve estar ganhando muito dinheiro nesse momento, porque há essa ameaça, ele é imprevisível, né? Agora, eu acredito, como lhe disse, que depois dos primeiros abalos, ele vai acabar sendo contido. Agora, é difícil saber a extensão do dano que poderá provocar isso, né? Embaixador, para o Brasil, o que significa a eleição do Trump e para a América Latina, especialmente para o Brasil? Olha, eu acho que aí, viu, você tem que separar a América Latina do Brasil, viu? Sim. Porque o Brasil é diferente do resto da América Latina. A imensa maioria dos países da América Latina tem acordos de livre comércio com os Estados Unidos. Então esses vão, pelo menos em princípio, vão sofrer se ele levar avante o plano que ele anunciou de que vai rever todos esses acordos. Quanto mais próximo e mais dependente o país é dos Estados Unidos, mais ele tem a temer. Então isso mostra bem que o candidato número 1 a problemas é o México, que o México não só tem o NAFTA, né, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, tem todas aquelas fábricas de maquiladoras na fronteira que exportam para os Estados Unidos, mas é o país em relação ao qual ele reiterou até o último dia da campanha que iria construir um muro para conter os imigrantes. Então o México deve temer. Os outros países, quase todos têm acordos de livre comércio, todos da América Central, do Caribe, República Dominicana, Panamá, na América do Sul, Colômbia, Peru, Chile, todos têm acordo de livre comércio. O Brasil não. Então o Brasil é mais difícil que seja atingido diretamente, porque não tem nenhum benefício na relação com os Estados Unidos. A nossa relação é boa, mas distante. Né? Ok. Então não acho que o Brasil tende muito a sofrer, não diretamente, né? Só indiretamente. Embaixador Rubens C. Cooper, obrigado pela entrevista à Jovem Pan, como sempre, obrigado pela gentileza. Um abraço.